Ok? Diácono David, você está com o microfone aí? Tá. Enquanto ele chega, abram suas Bíblias, por favor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós estamos nessa série de mensagens desde um pouquinho mais do começo do ano. E hoje nós chegamos quase na metade do livro de Atos. Chegamos no capítulo 13. À medida que você for encontrando, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. Ele voltou? Quais os versículos, pastor? Pega o microfone para Daniel, então, por favor. Tá. Oi. Do versículo 1 até o versículo 12, Daniel, por favor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando um Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava a quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, te oramos, te agradecendo, Deus, por essa maravilhosa palavra, ao qual vai ser, Deus, derramada sobre as nossas vidas nesse momento, que possamos, Deus, mais uma vez sair daqui da mesma forma que chegamos, mas exortado pelo poder que há nela, Pai amado, querido. E também, Deus, abençoa a vida do pastor Luciano, ao qual vai trazer a tua mensagem. E assim, Deus, que nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Pense em uma igreja de qualidade. Estamos falando da igreja de Antioquia. Igreja essa que foi alcançada através da bondade de Deus, quando pessoas se dispuseram a evangelizar gentios, aqueles que não nasceram em Israel, que não eram judeus de nascença, mas que ao ouvirem a palavra de Deus, foram convertidos ao cristianismo. Reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E com isso aquela igreja crescia e crescia e crescia. Então, meus irmãos, o que nós vimos na última mensagem que eu trouxe, porque depois disso o diácono Davidson falou sobre o apóstolo Pedro, ele falou sobre como ele foi usado,
Depois, no capítulo 12, nós passamos pela morte do rei Herodes Antipas, o tetrarca. Mas agora Lucas retoma o assunto da igreja de Antioquia. E meus irmãos, o que nós vamos ouvir nessa noite é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja onde o mover do Espírito era visível naquele lugar. Uma igreja que era rica financeiramente. Nós lembramos que no capítulo 11 nós vimos que no ano 45, quando Cláudio era o imperador de Roma, uma grande fome se abateu sobre aquele lugar. E quem foram os cristãos que abençoaram os menos favorecidos? Os crentes de Antioquia. É por isso que no último versículo do capítulo 12, versículo 25, o texto vai dizer que Barnabé, Saulo e João Marcos estavam agora voltando de Jerusalém, porque eles tinham levado uma oferta em dinheiro para poder os crentes lá de Jerusalém terem o que comer. Nós vimos que se eles receberam o melhor, que era Barnabé e Saulo, agora eles estavam mandando o melhor para os seus irmãos judeus, que eram convertidos ao cristianismo. Eles mandaram uma belíssima oferta em dinheiro. Agora pensa a cena, meus irmãos. Barnabé e Saulo, de Antioquia para Jerusalém, Flaviano, Vanildo, uma distânciazinha pequena de 480 quilômetros. E muito provavelmente esses homens foram a pé. Igual Saulo hoje, pedalando lá pelo interior. Só que ele foi de bike, né? Saulo e Barnabé foram a pé. De Antioquia a Jerusalém, 480 quilômetros para levar uma oferta para que aqueles irmãos de Jerusalém comprassem alimentos. Mas agora eles retornam para Antioquia. Mais quantos quilômetros? Mais 480. Voltando agora, o mesmo trajeto, voltando a pé de novo. E quando eles chegam em Antioquia, eles contam aquelas bênçãos que os irmãos de Jerusalém receberam. Porque a igreja era rica financeiramente. Mas não apenas isso, meus irmãos. A igreja de Antioquia, além de ser muito generosa, ela era rica culturalmente. Observe, por favor, aí na sua Bíblia, no capítulo 13, versículo 1. O texto vai dizer que os líderes daquela igreja eram Barnabé, um levita, Saulo, um benjamita, ambos judeus, Simeão, chamado Níger. E aqui é interessante, meus irmãos, porque esse adjetivo, esse títulozinho Níger, tinha a ver com a cor dele. Daniel, Diego, provavelmente esse homem, Simeão, ele tinha a pele escura, ele era do norte da África. E Níger está relacionado com a sua cor. Além de Barnabé e Simeão, tinha ali também Lúcio de Cirene, que também era um africano. Manaém, que fora criado com Herodes, esse que morreu no capítulo 12, o tetrarca, Herodes Antipas, aquele mesmo que mandou decapitar João Batista. E esse homem Manaém foi criado, talvez um irmão adotivo, um primo, alguma coisa do tipo. Ele foi criado junto com Herodes, mas esse homem teve a sua vida transformada pelo evangelho e ele agora se tornou um dos líderes da igreja de Antioquia. E para completar esse quinteto, Saulo. Imagine, meus irmãos, uma igreja que é rica culturalmente, uma igreja que tem a pluralidade, pessoas diversas, pessoas altas, baixas, gordas, magras, negras, brancas, pessoas com mais instrução, com menos instrução, com poder aquisitivo um pouquinho melhor, outras nem tanto, mas essas pessoas se juntam no mesmo lugar com um único objetivo, que é adorar e glorificar o nome do Senhor.
Essa é a igreja que nós queremos para nossas vidas. Uma igreja que não tem preconceito, Lília, que não se incomoda com a sua bagagem, mas que tem uma única preocupação: quem nós somos através do Espírito Santo de Deus e como nós seremos uma vez que fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós não fazemos distinção de pessoas porque Deus não fez distinção conosco. Nós não excluímos ninguém, porque a igreja, ela está aberta a todos quantos queiram adorar a Deus em espírito e em verdade. A nós não importa quem a pessoa fora no passado. Existe um ditado, meus irmãos, que eu não concordo com ele, que diz que venha como você está e permaneça como você fica, como você é. Eu discordo radicalmente. O que eu acredito, venha como você está, mas se torne aquilo que Deus quer que você seja. Essa é a missão da nossa igreja. É isso que nós queremos para nossas jovens, é isso que nós queremos para as nossas crianças. É que não exista distinção de pessoas. A nós não importa se a pessoa é um ex-alcoólatra, se é um ex-dependente químico. A nós não interessa se a mulher foi um dia uma prostituta. Nós não nos interessa se a pessoa foi um dia um ex-presidiário. Para nós, o que interessa para nós é esse coração quebrantado e transformado e que entregou a sua vida a Jesus. Essa é a igreja que nós estamos estruturando hoje e pretendemos deixar pronta para o amanhã, meus irmãos. Amém? Amém. Igreja do Senhor, não existe esse tipo de preconceito, de jeito nenhum. Aliás, se fosse desse jeito, Saulo, eu seria o primeiro excluído. Porque talvez eu seja o único pastor cego de João Pessoa. E ter tantas pessoas para ouvir, não um pastor cego, mas ouvir a palavra de Deus, isso já indica uma maturidade da igreja, de saber que não importa quem prega, importa o que está sendo pregado. Não importa a boca, importa a palavra de Deus que está sendo ministrada. Então isso demonstra uma maturidade espiritual, uma maturidade, uma sabedoria, meus irmãos, porque a igreja do Senhor não trabalha com preconceitos. Essa igreja era rica em generosidade, rica culturalmente. Essa igreja também era rica espiritualmente. Observe de novo o comecinho do versículo 1. Naquela igreja existia profetas e mestres. Os dons do Espírito estavam presentes naquele lugar. É lógico que toda a igreja não pode ser formada somente por profetas e mestres. Mas a diversidade de dons que fazem parte da igreja é que são essa maravilha que nós encontramos. Os membros desse corpo, cada um dotado, capacitado pelo Espírito Santo com dons e talentos. Nós vemos que nesse lugar Deus tem capacitado pessoas para tocar instrumentos, para cantar, para ensinar, para encorajar, para consolar, para servir. Porque quão difícil é, meus irmãos, encontrar pessoas que estejam dispostas a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade. E nessa igreja nós temos pessoas com esse dom, o dom do serviço. Pessoas que se dispuseram a colocar as suas 2 mãos no arado e querem servir a Deus em espírito e em verdade, que querem adorar a Deus com o que é e com o que tem. Assim como era naquela igreja de Antioquia, é na ICNV Valentina, para a glória de Deus. Mas não apenas isso. Uma igreja rica em generosidade, uma igreja rica culturalmente, uma igreja rica espiritualmente. Pergunta: todos nós queremos fazer parte dessa igreja, amém, gente? Mas não apenas isso, essa igreja também era rica em vontade de
trabalhar para o reino de Deus. Olhe, por favor, o versículo 2 da sua Bíblia. Aquela igreja, uma vez que for alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, não se conformava mais em apenas mandar uma oferta para outras igrejas. Eles queriam servir de verdade. Eles queriam colocar as mãos no arado, queriam mão na massa mesmo, servir a Deus com tudo que eles podiam. E o versículo 2, então eles começaram a orar, eles começaram a adorar e a jejuar, pedindo a Deus orientação para qual era ou qual fora a missão que Deus estava dando para eles. E Deus escuta as orações, meus irmãos. E Deus escuta nossas orações. Enquanto eles estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo veio e, falando talvez através de algum desses profetas, dissem: separem para mim Barnabé e Saulo para uma missão que eu já tenho preparado para eles. Missão, meus irmãos. Servir a Deus. Aí às vezes eu escuto: pastor, eu queria tanto saber qual é a minha missão. Eu já disse tantas vezes, eu vou dizer de novo. Antes que você descubra, antes que você fique esperando um anjo vir, no seu ouvido, sirva a Deus. Passe por todos os departamentos da igreja, e eu tenho certeza que em algum desses departamentos, algum desses ministérios, você vai entender a sua vocação, o seu talento e o seu chamado. Mas para isso precisa que você esteja em adoração, e existem aqui algumas instruções, meus irmãos. Perguntinha bacana: você tem perguntado a Deus qual é a sua missão? Você tem jejuado? Eu não estou falando daquele jejum intermitente lá do Hospital da Criança, Jeane. É o jejum verdadeiro. E eu vou chegar já nele. Mas acontece que todos nós temos uma missão, meus irmãos. E a missão maior de todos os cristãos é glorificar o nome do Senhor e nos alegrarmos nele. Essa é nossa maior missão. É a primeira missão nossa. E naquele momento, então, o Espírito Santo que comissionou a Barnabé e Saulo, dando-lhes uma nova missão, agora a igreja começa a orar e começa a jejuar. E depois desse momento de oração e jejum, porque crente, meus irmãos, ora, crente jejua, crente adora a Deus, crente abre mão de tudo o que precisa para buscar a presença do Senhor. E foi naquele momento em que a igreja, ela impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram. Eu não consigo deixar de me lembrar de que eu cheguei aqui no dia 6 de outubro de 19, mas 15 dias antes, pastor Abílio, 20 dias antes, pastor Abílio chegou na minha casa, no mês de setembro. Ele disse, e ele me chamou para conversar, ele disse: eu tenho uma missão para você. Eu disse: eis-me aqui. A resposta não pode ser outra, né, Alberto? A resposta: eis-me aqui. O que é que Deus tem preparado para mim? Ele disse: eu quero que você vá para a igreja do Valentina. E eu ainda tentei argumentar, meus irmãos. Eu disse: mas tem tantas pessoas que estão à minha frente, na minha cabeça, né? Tem tantas pessoas mais qualificadas do que eu, que estão bem adiante de mim. Tinha outros diáconos, eu nem era diácono. Tinha diáconos, tinha seminaristas. E ele disse: quem dá pastores à igreja dele é Jesus. Quem levanta lideranças na igreja é Jesus. Isso não vem da cabeça de homens. É o Espírito Santo que chama e que envia. E esse é o primeiro ensinamento desse texto, dos versículos 1 a 3.
É o Espírito Santo que anda no meio da igreja, que sonda corações, que chama, que comissiona e que prepara essas pessoas e que manda essas pessoas. Mas talvez a sua missão, a missão que o Espírito Santo de Deus esteja capacitando você hoje, ou chamando você hoje, talvez nem seja para você sair da sua igreja e ir para outro lugar. Mas talvez seja para assumir algum cargo de liderança na igreja, ou até mesmo começar a servir em algum departamento da igreja. Porque quem chama é o pastor, inspirado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. Isso não vem da minha cabeça, isso vem através de orações, isso vem através de adorações, de jejuns, isso vem através de conversas diárias com Deus, porque nada vem da minha cabeça. As palavras que saem da minha boca não são da minha vontade, são baseadas na palavra do Senhor, meus irmãos. É o Espírito Santo que te trouxe para cá. Não foi criatividade não, Luiziane. Não foi um dia em que você acabou andando na calçada da igreja e viu lá que tinha os irmãos ali conversando e você disse, eu vou entrar. Não foi desse jeito. Foi o Espírito Santo que trouxe Luiziane para cá. Foi o Espírito Santo que trouxe Luciana com 2 filhas pequenas para esse lugar sem conhecer ninguém. Foi o Espírito Santo que lá no outro prédio trouxe Daniel e Cleide. E eu me lembro que naquele dia era um culto de quinta-feira à noite. E eles disseram, a gente estava procurando, pastor, a gente passava tantas vezes e não via. Até que um dia o Espírito Santo abriu os nossos olhos e nós vimos, olha a igreja que nós estávamos procurando. Não foi assim, Daniel e Cleide? É o Espírito Santo que trouxe você para cá. É esse mesmo Espírito que está chamando você para servi-lo com os dons e talentos que Ele mesmo tem te dado. Quantas vezes eu escutei Elza dizendo, pastor, minha maior vontade é vir congregar aqui na igreja, mas eu estou pedindo a Deus que o Espírito Santo dele chame o meu marido, não é isso, Elza? E não é que o Espírito Santo trouxe para a glória dele? E hoje nós temos essas famílias que servem a Deus, porque ouviram o chamado do Senhor, e a resposta dada a esse chamado foi, eis-me aqui. Eis-me aqui, meus irmãos. Então, enquanto tiver com dúvidas, não sou eu que digo qual é a missão, é o Espírito Santo, mas esteja com seus ouvidos abertos, esteja com seu coração quebrantado para não rejeitar o chamado do Espírito Santo, porque quando ele te chama, o que se espera de um servo de Deus é o sim, Senhor, pronto para o que for necessário. Amém, gente? A igreja enviou, meus irmãos, mas veja que essa é a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. E no versículo 4 é interessante porque o texto vai dizer que foi Lucas escrevendo, vai dizer que o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo para que eles fossem à ilha de Chipre. Aí eu estava lendo esse texto, meus irmãos. No versículo 3, o texto disse que foi a igreja que enviou. No versículo 4, quem é que enviou? O Espírito Santo. Eu disse, ué, será que existe uma contradição nesse texto? E aí vem a resposta, não, meus irmãos. Quando o Espírito Santo te chama, ele faz isso por intermédio da igreja dele. Não é à toa, o Espírito Santo ele simplesmente não te puxa pela orelha e te joga no meio da rua e diz, faz o serviço aí. Não! Deus é um Deus de ordem e decência, e Ele sempre usa a igreja dele para começar o trabalho que Ele mesmo determinou. Nunca é por acaso, nunca é por coincidência, meus irmãos.
Deus usa a igreja e através da igreja o Espírito Santo tem comissionado pessoas. Então Barnabé e Saulo foram. Eles chegaram a uma cidade portuária chamada Seleucia, que ficava mais ou menos 25 quilômetros de Antioquia. E esses homens, ao chegarem nessa cidade portuária chamada Seleucia, eles pegaram um transporte e foram para a ilha de Chipre. Interessante, sabe quem era de lá? Barnabé. Barnabé deve ter enchido o coração porque ele nasceu nessa ilha. Ele conhecia o lugar. E quando eles chegaram em Chipre, eles foram para uma cidade portuária também chamada de Salamina. E eles começaram a pregar o evangelho, meus irmãos. Há quem diga que Barnabé e Saulo percorreram aproximadamente 180 quilômetros andando pelo meio da ilha, falando do Evangelho de Jesus Cristo, anunciando as boas novas do reino de Deus. Aspas. O que são mesmo essas boas novas, meus irmãos? Porque essa é a nossa missão primeira. Todos nós aqui, do mais jovem, Thomas, até irmã Dorinha, a que tem mais idade, a nossa decana, todos nós temos a mesma missão, todos nós temos o mesmo propósito, que é proclamar as boas novas do reino de Deus. Essa missão é nossa, de todos nós. Mas acontece que assim como Barnabé e Saulo, eles começaram a andar por toda a ilha. Eu me lembrei de Jonas, do profeta Jonas, quando chegou a Nínive e foi correndo por toda a cidade, anunciando as boas novas, dizendo: olha, ou vocês se arrependem ou vão para o inferno, ou vocês mudam de vida ou vão morrer. Pensa numa pregação troncha. Mas sabe qual foi o resultado? Todos se converteram. Todos da cidade de Nínive foram convertidos ao Evangelho. Todos entregaram as suas vidas ao único Senhor e Salvador. Mas agora Barnabé e Saulo, eles saem andando por todas aquelas cidades, percorrendo, dizendo as boas novas do reino de Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, não existe uma única forma de evangelizar pessoas. Às vezes a gente acha que o único jeito de evangelizar pessoas é trazendo para a igreja, é fazendo um convite para visitar a nossa igreja que nós amamos. Outras pessoas ficam com a caixa de som e um microfone no meio da rua, falando lá, pregando, cantando. Outros entregam folhetos. Não existe uma única forma específica para que nós evangelizemos pessoas. O que existe é uma missão. E essa missão precisa ser cumprida com as qualidades e os recursos e as ferramentas que nós tivermos em nossas mãos. Como é que nós evangelizamos pessoas, meus irmãos? Através de palavras, é evidente. Através da nossa própria vida, através da nossa própria conduta, através do nosso testemunho. Porque muitas vezes nós somos os responsáveis por espantar pessoas da igreja. Quando começamos com intrigas, quando começamos com picuinhas, quando começamos com inimizades, com caras feias, isso ao invés de trazer pessoas para perto, isso mostra que esse evangelho que está sendo pregado e vivido não é o evangelho verdadeiro e genuíno, meus irmãos. O evangelho, ele é anunciado através do nosso comportamento. O evangelho, ele é anunciado através até mesmo das roupas que nós usamos. Já imaginou? Um membro dessa igreja, uma mulher dessa igreja, chegando aqui usando um biquíni fio dental, ou um maiô daquele que uma certa mulher aí que fez um show por aí afora, com mais de 60 anos, que eu nem vou dizer o nome dela, escandalizou o Brasil. Agora imagina se uma mulher daqui da igreja chega com uma roupa daquela.
de propósito, eu não deixo entrar, meus irmãos, eu não deixo. Porque você conhece o Evangelho, você já sabe que isso vai escandalizar todos. Mas se uma mulher não crente chegar aqui na igreja com uma roupa dessa, nós vamos excluí-la? De jeito nenhum, porque essa pessoa não sabe, não conhece o Evangelho, ela não foi transformada como você foi, como talvez aqui algum homem da igreja que já foi transformado, não pode ficar escandalizando aí fora, não pode ficar sentado em mesa de bar, não pode ficar dando mau testemunho, não pode ficar trazendo confusões dentro do trabalho, porque isso não é um papel de um crente. Então, meus irmãos, existem várias formas de evangelizar outras pessoas. Às vezes, é lá no ateliê de costura, enquanto está lá fazendo um vestido de noiva bem bonito, Elza, está falando de Jesus para a cliente. É lá na copiadora, enquanto imprime lá as provas, os cadernos, quando vai começar as aulas agora da nova turma de medicina, de enfermagem, e está dizendo, ei, existe um médico superior a todos os médicos humanos, que é Jesus. E nós temos esse dever, meus irmãos, lá no supermercado, falando que Jesus é quem nos sustenta, é quem nos dá recursos para fazermos as compras que enchem a nossa despensa todos os meses. Ah, meus irmãos, é falando de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, é dizendo quem nós éramos antes de ter um encontro transformador com Jesus e quem nós somos agora depois que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa missão. Então nós temos o dever de evangelizar pessoas com as ferramentas que nós tivermos em nossas mãos. E foi exatamente isso que Barnabé e Saulo fizeram. Percorreram toda aquela ilha, até que finalmente eles chegaram numa cidade chamada Pafos, que era a capital da ilha de Chipre. Imagina o alvoroço que esses homens estavam falando quando anunciavam as boas novas do reino de Deus, o Evangelho. E que Evangelho é esse, meus irmãos, que eles pregaram e que nós pregamos? Que um dia na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveram criar todas as coisas. O Pai teve a ideia. O Pai criou todas as coisas. Criou inclusive você e a mim. Mas nós, por sermos rebeldes, pecamos contra o Senhor. E nós desestruturamos, nós contaminamos, nós estamos destruindo o mundo perfeito que Deus fez. Por isso foi necessário que o Pai enviasse o seu único Filho, para que morresse por causa dos nossos pecados. E quando Ele ressuscitou, junto com a sua ressurreição, Ele trouxe perdão definitivo e absoluto para todos os nossos pecados. E Ele vai restaurar esse mundo por completo. E um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar pela segunda e última vez, já não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as últimas coisas se passaram, e eis que Ele fará tudo novo, para a honra e glória do nome dEle. E nós anelamos, nós ansiamos por isso. O diabo já foi derrotado, ele será lançado no Hades, ele será lançado num lago de fogo e enxofre e vai queimar para todo sempre. E nós viveremos na presença do nosso Deus por toda a nossa vida. Mas enquanto esse dia não chega, meus irmãos, nós estamos aqui lutando, perseverando, nos santificando. Essa era a mensagem que Barnabé e Saulo estavam trazendo. Mas eles chegaram nessa cidade, na capital, chamada Pafos. E lá eles encontraram um judeu chamado Bar Jesus. Esse nome Bar Jesus, Lena, Lilian, significa filho de Jesus. Filho do Salvador. Saúde, irmão. Filho do Salvador.
Mas acontece que esse homem Bar Jesus, esse judeu, ele praticava magias e ele era um falso profeta. E mais do que isso, ele era uma espécie de conselheiro, uma espécie de auxiliar do procônsul, uma espécie de governador daquela ilha de Chipre, um homem chamado Sérgio Paulo. Esse homem, Sérgio Paulo, esse procônsul, esse governador, era um homem de confiança do imperador que o colocou lá para que governasse aquela ilha, que era um território romano. Mas acontece, meus irmãos, que Sérgio Paulo começou a se impressionar, porque as notícias iam chegando. Aquela dupla de missionários estavam transformando vidas ali através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Aí imagina a atitude desse homem chamado Bar Jesus, que mais adiante vai dizer também que o nome dele também era Elimas, porque Bar Jesus era o seu nome hebraico, Elimas o seu nome grego, e o texto vai dizer que ele era um mágico, um homem que mexia com magias, com ocultismo, mas esse homem não se conformou, porque ele não queria perder a boquinha com o governador. Ele sabia que estava fazendo a coisa errada, ele era um falso profeta. Só que ele estava desviando esse homem, esse governador, para um caminho que não era o caminho de Deus. E sabe o que acontece, meus irmãos? Quando alguém faz uma coisa errada, aquilo não fica encoberto por muito tempo. E eis que de repente chega naquele lugar Barnabé e Saulo. E esse Espírito Santo que chama, esse mesmo Espírito Santo que comissiona, meus irmãos, em terceiro lugar nesse texto, é o mesmo Espírito Santo que capacita. Veja o que diz aí, por favor, Daniel, o versículo 8. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome. Opôs-se a eles e tentava desviar da fé do propósito. Ele não queria perder o seu posto, porque estava provavelmente, era um servidor público sendo muito bem remunerado. Mas acontece que nesse momento, meus irmãos, chega aquele homem que havia sido cheio do Espírito Santo. Versículo 9, Daniel, por favor. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Até aí. Pausazinha nesse texto, meus irmãos. Saulo, também chamado agora Paulo. Porque Saulo, o nome hebraico, Paulo, o nome grego. Paulo olhou firmemente para aquele homem Bar Jesus. E o texto diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa versão aqui, ela não nos ajudou muito. O texto original diz que Paulo, ele foi enchido, Lília, Flaviano, pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi enchido, ele foi capacitado. Isso não era dele. Ele foi cheio pelo Espírito Santo de Deus. Ele recebeu o poder do Espírito Santo de Deus. Pergunta: você tem buscado esse poder do Espírito Santo? Porque muitas vezes eu escuto, e como pastor, frequentemente eu escuto isso, meus irmãos. Pastor, eu não sei como é que se busca esse enchimento do Espírito Santo. Aí a primeira pergunta que eu faço sempre é: como é que está a sua leitura da palavra de Deus? Aí às vezes eu escuto um eita, pastor. Aí eu parto para a segunda pergunta: como é que anda a sua vida de oração? Aí o aumenta mais um pouquinho. E o seu jejum? Aí a bomba estoura de vez.
Porque se você não busca ler a palavra de Deus, se você não busca ter intimidade com Deus em oração, e se você não tem jejum, se você não pratica esse jejum para se colocar totalmente na presença de Deus, como é que você vai ser cheio do Espírito Santo? Fazer jejum, meus irmãos, não é aquele jejum. Eu fiz uma brincadeira no grupo da igreja com Jeane. Ela estava lá no Hospital da Criança e ela disse: era tão bom que a ação social fosse hoje. Eu disse: eita, irmã, aproveita o jejum intermitente aí. Aí o nutricionista já começou a rir também. Mas esse jejum intermitente não é um jejum espiritual, meus irmãos. Não adianta você dizer: ah, pastor, eu vou passar o dia em casa, eu só vou tomar água, não vou almoçar, não vou lanchar, não vou jantar. Mas fica no celular, olhando Instagram, Twitter, YouTube, Kawaii e tantos outros aplicativos, Instagram. Pastor, eu não vou comer nada, mas vai trabalhar. Eu não vou comer nada, mas vai jogar bola, vai assistir um filme, vai assistir um jogo de futebol. Esse não é o jejum espiritual. Isso pode ser um jejum intermitente. Você até vai perder peso com isso, mas você não vai ter intimidade com o seu Deus. Esse jejum verdadeiro, o jejum bíblico, é quando você abre mão de tudo que é importante para você, para que você fique recluso no seu lugar e tenha intimidade com o seu Deus, meu irmão, minha irmã. O problema é que as pessoas até dizem: pastor, eu consigo me liberar da comida, eu consigo me liberar da bebida, mas existe algo que está difícil demais em nossos dias, meus irmãos, que é nós abrirmos mão do nosso tempo. O tempo está tão valioso que nós simplesmente não conseguimos ou não queremos abrir mão do nosso tempo para ter um momento de leitura da palavra de Deus, para ter um momento de oração e para poder praticar esse jejum, para se aproximar do nosso Salvador. Nós achamos tempo, meus irmãos, de verdade, nós achamos tempo para comer, para dormir, nós achamos tempo para tomar banho, para trabalhar, para levar filho para a escola, para ensinar a lição, para trocar de roupa, para mandar mensagem no grupo do Zap, para ver notícia do Flamengo, para mandar notícia para as famílias, para ligar para o irmão, para o pai, para o filho, para o Espírito Santo, amém. Mas a gente não acha tempo para Deus. Já notaram isso? A gente acha tempo para tudo, menos para Deus. Aí de vez em quando, meus irmãos, Deus, que sabe de todas as coisas, Ele acha esse tempo para nós. Ele acha esse tempo para a gente. Às vezes Ele nos coloca deitado numa cama enfermos. Às vezes Ele fecha a porta de emprego para a gente dobrar os joelhinhos. Às vezes Ele coloca uma doença na família. Às vezes Ele coloca uma crise no casamento, porque você vai orar de um jeito ou de outro, você vai buscar a Deus de um jeito ou de outro. Se não for na alegria, vai ser no choro. Mas se você não fizer por livre e espontânea vontade, vai ser por livre e espontânea pressão. Mas se você não achar esse tempo, Deus acha para você. Deus acha, viu? Deus me colocou lá, sem enxergar e sem rins funcionando. Mas Ele achou o tempo que eu não tinha para Ele. Para que hoje eu pudesse servi-lo em tempo integral, mesmo sem enxergar. Mas eu achei, Deus achou esse tempo para mim. Para que eu pudesse estar compartilhando isso com vocês nessa noite e durante todos esses anos. Deus acha tempo para você, meu irmão. Basta Ele querer. Paulo sim, foi cheio do Espírito Santo, porque ele se tornou um adorador. De perseguidor, ele se tornou um perseguido. E ele só conseguiu esse poder, não porque ele era muito inteligente, não porque ele era muito conhecido, mas porque ele fora cheio do Espírito Santo de Deus. E sabe como é que um homem ou uma mulher cheio
cheio do Espírito Santo de Deus, age quando chega em um determinado ambiente que anda meio conturbado, meio perturbado? Leia aí pra gente, Daniel, qual foi a conversinha breve que Paulo teve com Elimas ou Bar Jesus? Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Eita, irmão, palavra dura, hein? Muitas vezes eu escuto: eita, pastor, o senhor estava com a pílula hoje, né? Palavra dura, brabo toda a vida. E Paulo aqui? Bar Jesus significa filho do Salvador. Aí olha Paulo, quando olha para ele, vendo a conduta dele, diz: ei, tu não é filho do Salvador não, tu é filho do diabo. O que você faz não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Você está cheio de tudo que não presta. Você é um carrego, picolé de vinagre, cocada de sal. Tu é tudo que ninguém merece nessa vida. Você é um carrego, e o que você está fazendo é contra a vontade de Deus. Tá, Paulo, macho da pílula. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem essa coragem, essa ousadia santa e esse poder para poder confrontar pessoas que vivem em pecado. Aquele homem vivia feito um filho do diabo, mentindo, enganando, praticando tudo aquilo que Deus reprova, a ponto desse Paulo mesmo dizer: olha, você é inimigo de tudo que é justo, você é inimigo de tudo que é correto, você é inimigo de tudo que glorifica o nome do Senhor. E quer saber mais de uma coisa? Você está cheio de engano. Essa palavra engano aqui, meus irmãos, significa dolo. Aquilo que você faz de errado com intenção no coração. Sabe aquele homicídio doloso que é feito com a vontade mesmo de matar? Essa era a vida desse homem chamado Elimas, esse judeu, esse falso profeta, esse filho do diabo, que vivia praticando maldades intencionalmente contra as pessoas. Ele falava mal, ele trazia pessoas para os caminhos de Satanás de forma premeditada. Ele fazia isso com a intenção perversa em seu coração. E Paulo ainda vai dizer: olha, você está cheio de engano e você é um fraudador, você mente descaradamente. Você é perverso, você é tudo aquilo de maligno que nós não queremos perto da gente. Eita, meus irmãos, essa é a atitude de um filho do diabo. É por isso que Paulo vai dizer: quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Eu vou exemplificar para nossos dias. Sabe aquele marido que fica machucando a esposa de forma premeditada? Que fica matando na unha, como nós dizemos aqui em João Pessoa, a sua esposa, impedindo a sua esposa de vir para a igreja, maltratando o filho, influenciando negativamente os filhos. Essa pessoa está agindo feito filho do diabo, conforme Paulo está dizendo aqui. Sabe aquela esposa que fica trazendo conflito para dentro da sua casa, tirando a paz do seu marido, trazendo preocupações, castigando ele, trazendo ele ali numa rédeazinha bem curtinha, causando tristezas no coração do marido? Essa mulher também está agindo feito filha do diabo. Aquelas pessoas que no ambiente de trabalho sonegam impostos, que roubam, que enganam, que mentem e fazem isso de propósito, meus irmãos. Pessoas que enganam outras de caso pensado, na maldade mesmo. Pessoas que querem dar uma rasteira no próximo
somente com o objetivo de levar vantagem. Essas pessoas estão agindo feito filhos do diabo. E Paulo olha para ele e diz: ei, até quando a sua cara de pau vai permanecer desse jeito? Eu creio que ninguém nessa igreja age desse jeito, meus irmãos. Não tem nenhum filho do diabo nesse lugar, graças a Deus. Mas se por acaso você agir com um desses propósitos, peça perdão a Deus. Se você tem vivido mentiras, se você tem vivido falsidades, se você tem buscado levar vantagem simplesmente pelo fato de se achar esperto demais, sabido demais, trazendo aqui para dentro da igreja, se você acha que trazer seu dízimo, a sua oferta, é somente para estar enricando o pastor, porque você não precisa fazer isso, porque você é autossuficiente na sua vida, avalie seu coração, porque você não está roubando de mim, você está roubando Deus. Às vezes eu percebo que tem 2, 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas dentro de uma casa. Todas trabalham, mas só uma dizima. Como se uma pessoa dizimando valesse por todas as outras. Oh, meus irmãos, se alguém vive desse jeito, é porque ainda não conheceu o evangelho verdadeiro. Eu sei que isso não acontece nessa igreja. Mas se porventura aparecer, sonde seu coração em nome de Jesus. E não desvie, e não perverta os retos caminhos do Senhor. Porque não é para mim que vocês estão causando males. Vocês estão entristecendo o próprio Deus. E sabe qual é o resultado dessas pessoas que ficam pervertendo os retos caminhos do Senhor? O versículo 11 vai dizer, Paulo vai dizer àquele homem: saiba de uma coisa, Elimas, a mão do Senhor está contra você. Eita, meus irmãos, aqueles que vivem, que agem feito filhos do diabo, a mão do Senhor está, batendo forte, viu? Às vezes são as coisas que nunca se aprumam dentro da casa, dentro da família. Porque a pessoa está vivendo em rebeldia contra Deus. Aí nunca tem um momento de paz. Aí fica se perguntando: meu Deus, por que é que eu não tenho paz na minha vida? Avalie teu coração, filho do diabo. Se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e toda a sua alma. Pare de fazer coisa errada, pare de agir de forma intencional contra Deus, porque a mão do Senhor vai deitar sobre você. E a Bíblia diz, meus irmãos, que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Eita, pastor, não quero não, nem eu, meus irmãos, nem eu. Sabe o que aconteceu com Elimas? A mão de Deus pesou sobre ele. E o resultado? Paulo disse: olha, porque você está praticando essas coisas, Deus vai puni-lo, Deus vai discipliná-lo. E naquele momento Paulo disse: você não vai mais enxergar a luz do dia por algum tempo. E naquele mesmo momento, névoas, trevas vieram sobre aquele homem, Elimas. E ele começava a tentar tatear, pegar em alguém, para que pudesse conduzi-lo para algum caminho. E aqui, meus irmãos, percebam como Deus estava tratando com ele. Porque Bar Jesus significa filho de Jesus. Mas Paulo vai dizer: não, filho, você está agindo, é feito filho do diabo. Bar Jesus ou Elimas, ele era os olhos do procônsul Sérgio Paulo. E o que é que Deus faz com ele? Você não vai ver mais a luz que em algum momento alcançou Paulo, que também ficou cego por alguns dias. Assim como Elimas, Paulo também viveu aquele momento. Quando ele estava vivendo em rebeldia contra Deus, a mão de Deus também pesou sobre ele. Ele também ficou cego.
Até que Jesus abriu os olhos dele e ele viu a luz que é Cristo Jesus. E ele passou a servi-lo com todas as suas forças. Às vezes Deus faz isso conosco, meus irmãos, para corrigir a rota da nossa vida. Ele pesa a mão. Ele traz um pouquinho de escuridão para que a gente entenda que essa vida, ela só tem alegria, ela só faz sentido quando ela é iluminada pela luz de Cristo Jesus. Aí a nossa vida faz sentido. Aí nós vivemos uma vida plena, abundante e transbordante na presença de Deus. Se por um lado o exemplo negativo de Bar Jesus trouxe consequências para ele, depois de todas aquelas experiências, de todas as ministrações que aquele governador ouviu e viu, o que foi que aconteceu com ele, Daniel? Versículo 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Observe, meus irmãos, o procônsul, o governador, ele viu o que aconteceu. Ele viu aquele milagre, quando Paulo disse, você não vai enxergar, e aquele homem ficou cego. Mas sabe o que impactou a vida do governador? A pregação da palavra. O que quebrantou o coração daquele homem não foi o milagre, foi a pregação do evangelho. Milagres são importantes sim, e nós cremos em milagres com todas as nossas forças. Amém, meus irmãos? Nós cremos sim em milagres nessa igreja. Mas sabe quem é que converte corações? É o evangelho. É a pregação das boas novas de Jesus Cristo. O que é capaz de transformar vidas. É dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é a figueira verdadeira, Ele é a videira verdadeira. Que Ele é a porta, que Ele é a luz do mundo. Que Ele é a água que sacia a nossa sede. Que Ele é o bom pastor. E não existe outra salvação que não seja através do nome de Cristo Jesus. Milagres são importantes sim. Mas esse mesmo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto judeus quanto gentios. Mas sabe como é que Paulo pregou o Evangelho? Porque ele estava cheio do poder do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, uma pessoa cheia de poder não é aquela que tem muito dinheiro, não. Uma pessoa cheia de poder não é aquela que tem a parede cheia de diplomas acadêmicos. Uma pessoa cheia de poder não é aquela que tem uma família com 300 filhos. Uma pessoa com muito poder não é aquela que tem muita influência. Uma pessoa cheia do poder é aquela que também está cheia do Espírito Santo de Deus. Busque ser cheio do Espírito Santo. E a dica foi dada. Se você parou, volte a ler as Escrituras Sagradas em nome de Jesus. Se você abandonou a sua vida de oração, procure um tempo no seu dia e tenha intimidade com Deus. Se você parou de jejuar porque diz, pastor, eu não consigo, é muito difícil. Saiba que essa é uma dica preciosíssima. Procure um tempinho. Como Jesus disse, vá para um lugar secreto. Fique só você e Jesus. E nesse momento de jejum, onde você abre mão daquilo que é importante para você, que é comer e beber, busque se aproximar, se relacionar com Jesus, de conversar mesmo com Ele. Pode ser falando como eu estou falando agora, ou pode ser em silêncio. Mas você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra, leia a Escritura Sagrada. Você quer conversar com Ele? Ore, converse, fale. Ele sabe do que você precisa, mas Ele quer que você abra a sua boca.
Ele quer que você tenha intimidade e relacionamento com Ele. E volte a viver uma vida de jejum espiritual. Você quer fazer um jejum intermitente? Tem nosso nutricionista aqui, ele está disposto a auxiliar você. Mas se você quer ter intimidade com Deus, aí é um jejum espiritual. Aí é você abrir mão do seu tempo para entrar no ritmo de Deus. E eu me encaminho para o final dessa mensagem, meus irmãos, trazendo algumas aplicações para nossas vidas. A igreja que nós estamos formando é uma igreja que seja semelhante à igreja de Antioquia. Uma igreja generosa, que abre mão do que tem para poder servir ao próximo, seja por meio da ação social, seja por meio daquelas visitas que nós começamos um dia, mas tivemos que parar no lar dos idosos. Infelizmente não pudemos dar prosseguimento. Seja através dos bazares que nós fazemos na igreja, seja através das ofertas que nós estamos levantando para a compra do terreno ou da casa para a nossa igreja. Que sejamos uma igreja plural, meus irmãos, que não tem preconceito com pessoas, que não olha alguém que chega daqui visitando a igreja de cima a baixo, julgando a vida da pessoa. Nós abraçamos a todos e dizemos do amor de Jesus para todas elas. Estejam elas desesperadas, estejam elas eufóricas, estejam elas cansadas, sobrecarregadas, ou simplesmente querendo abandonar uma vida de pecados. E nós vamos recebê-las, vamos receber todas elas. E vamos dizer que a salvação, ela é única e exclusiva por meio de Cristo Jesus. Nós estamos formando, estruturando uma igreja diversa, em seus dons e talentos. E mais uma vez eu digo, meus irmãos, não enterre os seus dons e talentos em nome de Jesus. Se Deus te capacitou, é porque Ele sabe que você pode fazer. E Ele está te capacitando para isso. Assim como Ele está preparando o Flaviano para daqui a pouco, Ele está tocando sax aqui. Quem sabe no nosso culto das luzes, Flaviano já vai estar aqui tocando sax para a glória de Deus. Está trabalhando para isso, né, irmão? Está trabalhando para isso, está se capacitando. Mas essa igreja, a Igreja Cristã Nova Vida, ela também é e vai continuar sendo uma igreja que ama servir. Servir em todos os ministérios da igreja. Não querendo, meus irmãos, ficar na zona de conforto. Eu até sei, pastor, mas eu não queria me comprometer. Eu até tenho uma habilidade, eu até tenho o dom, mas é porque o senhor sabe, né? Não sei não. Se Deus está te chamando como chamou Barnabé e Saulo, sabe qual deve ser a sua resposta, meu irmão, minha irmã? A mesma do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me conforme a tua vontade, Senhor. Essa é a igreja que nós queremos ser, meus irmãos, de hoje em diante. É essa a igreja que nós estamos preparando para Davi, para Eloá, para Ayla, para os futuros jovens, para Laura, para Maria Eduarda, para Thomas. E para quem mais Deus continuar mandando para esse lugar. Essa é a igreja que agrada ao Senhor. Uma igreja com todas essas qualidades e recursos. Segunda aplicação. Esse Deus que nos chama também é o Deus que nos envia.
Talvez você não tenha um chamado para ir para a China, para os países do Oriente Médio, mas saiba que toda obra começa através da igreja. Busque orientação pastoral. Venha conversar comigo. Eu não sei qual é a missão que Deus tem para você, mas eu posso auxiliá-lo com os meios: leitura da palavra, oração, jejum, aconselhamentos e principalmente um coração quebrantado e disposto a servir. Talvez o chamado que Deus tenha te dado seja como os irmãos que estão aqui no louvor, ou dando aulas, e daqui a pouco nós teremos um novo professor na escola bíblica. Talvez seja servindo a Deus no bazar, onde estamos levantando esses recursos, ou na ação social, entregando marmitas a quem tem fome, ou preparando os alimentos, ou sendo generoso, patrocinando a nossa ação social. Deus usa cada um conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele. A nossa igreja, meus irmãos, ela não age com preconceitos. Nós não rejeitamos ninguém. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E a Igreja Cristã Nova Vida do Valentina também não faz isso. Nós não rejeitamos ninguém. Nós não deixamos ninguém para trás. Nós abraçamos a todos, indistintamente. E finalmente, tudo o que nós fazemos nesse lugar não é para honra nossa. Repito, todos os eventos da igreja, tudo que nós fazemos, todas as ministrações são para a glória de Deus. Para que vidas sejam transformadas, assim como a nossa vida foi transformada um dia. Diácono Davidson vai passar os elementos agora. E eu espero que o Espírito Santo, que